Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna, senhor presidente, tratar de um tema que considero verdadeiramente espinhoso. Não estive aqui no início da sessão e não sei se houve alguma manifestação sobre as investigações em relação ao assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson. É de estranhar, porque acredito eu que todos, que há um contingente muito grande, e eu me incluo nesse contingente, esperando a elucidação do crime, de modo a que os responsáveis sejam submetidos às barras dos tribunais e que recebam a pena devida. Mas, senhor presidente, é duro verificar a tentativa de definir linhas de investigação. Tentativas que, a partir de um determinado momento, servem de suspeição. Há deliberadamente esforços no sentido da condução da investigação. Aliás, desde o início. Primeiro, atribuíram a um presidiário, a um recluso, vinculado a milícias. Chegaram a atribuir o envolvimento de vereadores ou vereador aqui do município do Rio de Janeiro. Apareceu uma testemunha, até hoje não tendo o seu nome revelado, que prestou depoimento a quem não tinha atribuição de colher o depoimento no círculo militar da URCA, contando com a presença de um jornalista da Globo. Aliás, Sistema Globo insiste em conduzir as investigações, atribuindo a possibilidade de envolvimento a cada momento a grupos diferenciados. A tentativa de intervenção nas investigações tem sido evidente. Agora, chegamos a uma situação que é realmente preocupante. A disputa entre o ministro Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública, que se oferece para levar as investigações para a Polícia Federal. Eu não sei as razões que levam o ministro Raul Jungmann a proceder dessa maneira. Que, se responsável fosse, se assumisse os deveres de sua pasta, já era de se esperar que a própria Polícia Federal
estivesse colaborando com as investigações. Investigação que cabe à Polícia Civil, com a fiscalização, com o acompanhamento, até com a condução do Ministério Público Estadual. Quando o ministro Raul Jungmann aparece de repente, para sugerir a assunção das investigações pela Polícia Federal, num certo sentido, ele está lançando suspeição sobre a nossa Polícia Civil e o nosso Ministério Público. E o pior, quando ele diz do envolvimento de políticos e a execução através de agentes do Estado. Me parece que ele está querendo dizer que a nossa Polícia Civil e o nosso Ministério Público não caminham para a conclusão das investigações por uma certa cumplicidade. Que qual a avaliação que pode ser feita? E aí temos uma situação extremamente deplorável e lamentável, porque demonstra um oportunismo, uma desfaçatez que não podemos acolher. Eu assisti a entrevista no RJTV do deputado Marcelo Freixo. Deputado Marcelo Freixo, que em algumas oportunidades se colocou praticamente como um investigador. Acompanhou milimétrica e pessoalmente todos os passos da investigação. Todos. Aliás, eu penso até que na Flip Literária de Paraty esteve lá tentando arrancar publicidade, tentando alcançar espaços na mídia, se agarrando ao cadáver de Marielle Franco. Só falta agora pedir a exumação do corpo. Mas o deputado Marcelo Freixo elabora a seguinte possibilidade: que ele, na sua atuação parlamentar, teria sido o motivo da vingança. Isto é, um grupo político reagiu à atuação dele, parlamentar, uma ação judicial para enfrentar a nomeação de conselheiro para o Tribunal de Contas, e que isto foi a causa, ou pode ter sido a causa, do assassinato da vereadora Marielle Franco. Ora, senhor presidente, eu entendo que todas as linhas de investigação devam ser seguidas, mas a tentativa de ocupar um espaço, se apresentar como vítima e motivação para a prática criminosa, isso revela o caráter. Eu tinha um amigo na Polícia Militar que dizia assim: a personalidade do homem não muda, o que muda é o caráter. Qual a razão? O que é que pretende com essa exposição na mídia? Aliás, foi tão ridícula a apresentação que nem o jornal O Globo no dia seguinte, só o jornal Extra e o jornal O Dia. O jornal O Globo, que faz esse tipo de orquestração, não tratou do caso no dia seguinte. Só o jornal Extra, que pertence ao mesmo grupo, e em poucas linhas
o jornal O Dia. E aí, senhor presidente, conversando logo depois com um servidor aqui da Alerj, o servidor me diz o seguinte: se existe algum parlamentar que tenha aqui no Poder Legislativo todos os espaços para a concretização de suas iniciativas, é o deputado Marcelo Freixo. Principalmente quando presidia a casa o deputado Jorge Pisciani. Aliás, o deputado Marcelo Freixo era parceiro de várias iniciativas com o ex-presidente, o presidente da casa, Jorge Pisciani, hoje respondendo a processo. Recebi a informação de que, inclusive, não só aquele aparato para a proteção pessoal que dispõe o deputado Marcelo Freixo, mas que em vários departamentos da casa, o deputado Marcelo Freixo tem servidores indicados. Não sei se é verdade, mas o que eu quero dizer é que eu não vi, nunca vi, nem o mais longínquo motivo para alguém querer se vingar, alguém dentre os parlamentares citados, para uma vingança em relação a qualquer iniciativa do deputado Marcelo Freixo. Assassinar uma vereadora para se vingar do deputado Marcelo Freixo. Ora, chega a ser de um cinismo sem precedentes. A pessoa que ousa alimentar esse tipo de hipótese poderia, mesmo que intimamente suspeitasse, poderia cuidar no sentido de pedir uma investigação, mas não com esse grau de publicidade. É um comportamento torpe. E aí, senhor presidente, eu lembro, estava olhando uma iniciativa no deputado Marcelo Freixo, juntamente com o deputado Pisciani, que foi a criação importante daquele mecanismo de prevenção à tortura. Não deixa de ser um enclave na Assembleia Legislativa. Mas não há nenhuma dúvida de que o deputado, então presidente Jorge Pisciani, patrocinou, foi coautor daquela iniciativa, e as despesas vão sendo honradas pela Assembleia Legislativa. Aliás, e tenho que dizer isso, por indicação do deputado Marcelo Freixo, algumas licitações que, olhadas com um critério mais rigoroso, são motivo de grave suspeição. A mesma gráfica sendo vitoriosa sempre. E também um olhar mais acurado, verificar a relação que existe entre a gráfica e a figura do acusador, além de viagens internacionais, viagens nacionais, viagens estaduais, um instrumento. E aí, senhor presidente, eu sei, e é algo duro de dizer, que a vereadora Marielle Franco era contrária a que o mecanismo fosse um enclave, um instrumento a ser financiado com recursos do Poder Legislativo. Vereadora Marielle Franco começava a ter um protagonismo na luta em defesa dos direitos humanos, capaz de ofuscar outros que antes se destacavam. E aí diz assim: se é para suspeitar, se existe motivação política, qualquer suspeição é possível.
qualquer suspeição é possível. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna, como disse, tratar desse tema espinhoso, esperar o mais rapidamente, em homenagem aos familiares de Marielle Franco, em homenagem aos seus companheiros de luta, esperar a conclusão das investigações. E que as investigações sejam levadas pela instituição policial estadual, pelo Ministério Público Estadual, não deixando de considerar relevante qualquer contribuição que possa vir da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal. Mas isto não pode passar em branco no Poder Legislativo, razão pela qual ingressei com o requerimento na comissão, na corregedoria da Casa e também na comissão de ética, para que o deputado Marcelo Freixo possa prestar os esclarecimentos necessários. Porque admitir a possibilidade de uma vereadora ser assassinada como forma de vingança pela atuação de um deputado estadual, esta possibilidade, o Poder Legislativo Estadual não pode virar as costas para algo que para mim, inicialmente, parece um absurdo. Mas exigimos então, já encaminhei ao corregedor da Casa, já encaminhei ao presidente da Comissão de Ética, para que haja uma avaliação. É preciso que esse espetáculo que foi montado pelo deputado Marcelo Freixo, espetáculo montado irresponsavelmente, oportunisticamente, que ele possa, diante de todo o Poder Legislativo, prestar os esclarecimentos necessários. Se não, senhor presidente, se nós aqui silenciarmos em relação a isso, amanhã, qualquer um será atingido por igual leviandade, que aliás tem sido uma característica. Então, espero que o deputado Chiquinho da Mangueira, que é o corregedor, possa dar o encaminhamento devido à minha iniciativa e que o deputado André Lazzaroni, que preside o Conselho de Ética, possa também tomar as providências devidas. Espero sinceramente que o deputado Marcelo Freixo possa explicitar as razões, tudo aquilo que o levou à suspeição explicitada, mas se ficar também provado tratar-se de um mero estrelismo, será muito lamentável para quem ainda tenta se apresentar como defensor dos direitos humanos. Muito obrigado.